Quanto à questão de querer vender suas poções fora da academia, Leylin sentiu que não havia muito a esconder. Outros acólitos pioneiros certamente teriam esses pensamentos também, mas ninguém esperaria que Leylin vendesse uma quantidade tão surpreendente. Ele deve esconder sua identidade quando vender as poções, mas tudo ficará bem desde que não seja reconhecido. Os acólitos da academia são realmente inteligentes, mantendo os preços baixos. Vicky assentiu com a cabeça. Por que você não aprende com o nosso sênior, Merlin? Ele assinou um contrato com uma família magos, onde eles fornecem gratuitamente os ingredientes da poção e comprarão todas as poções que ele faz. Eu gosto da minha liberdade. Leylin balançou a cabeça. Ele sabia um pouco sobre a decisão de Merlin. Merlin assinou um contrato com uma família magos. A família forneceria enormes quantidades de ingredientes para praticar a fabricação de cerveja e também forneceria recursos viáveis para ajudá-lo a romper com um mago oficial. Mas depois que ele se tornar um acólito nível 3, Merlin terá que fornecer um certo número de poções para a família todos os meses. Além disso, ele teria que se juntar à família depois de se tornar um mago oficial. Foi assim que as famílias de magos amarraram os humildes acólitos. Sem o iShip, Leylin poderia ter embarcado em um caminho similar. Ou pior, não ter família querendo recebê-lo porque sua aptidão era muito pobre. Vicky, sua família reside no reino Polfield, se bem me lembro, você sabe se existem mercados ou lugares para as pessoas trocarem seus produtos? Perguntou Leylin. Claro. No entanto, a situação lá é extremamente complicada. Há muitos magos errantes e fugitivos, por isso é muito caótico e perigoso. Eu sei, mas não preciso ir pessoalmente para lá. Por exemplo, eu sempre poderia contratar alguém para fazer isso por mim. Leylin começou a disparar um contra o outro. Na área de missão da academia, os acólitos também podem distribuir missões desde que tenham cristais mágicos suficientes e possam fazer um depósito. Isso é verdade. Nesse caso, enviarei uma cópia da informação para o seu quarto mais tarde. Vicky assentiu depois de pensar um pouco. Eu ficarei muito grato por isso. Vou comprar uma refeição no refeitório do segundo nível da próxima vez. Leylin estava exultante. Tudo bem. Vicky sorriu e seus dois olhos se curvaram em forma de lua crescente. Com o passar do tempo, Leylin continuou a analisar as duas fórmulas com a ajuda do iShip. Ele também começou a procurar por magias de nível 0 que pudessem esconder sua aura ou mudar sua aparência. Vicky havia enviado a informação sobre o bazar de magos há muito tempo. No entanto, Leylin não se atreveu a sair até que os estranhos acontecimentos fora da academia fossem resolvidos. Na lanchonete do terceiro nível que distribuía comida de graça, Leylin estava comendo uma refeição com Bill. A refeição de hoje consistia em pão branco com pasta de peixe, bem como bife e suco de frutas. O que? Perry está morto? Mas ele era um acólito nível 3. Leylin ficou um pouco assustado. Perry era um acólito de 5º grau e também tinha um bom mentor. 4 anos atrás, ele havia subido para um nível 3 acólito e poderia ser considerado uma figura influente na academia. Está certo? Ele aceitou a missão de investigar os acontecimentos ao redor da academia e até mesmo formou uma festa para isso. Havia outro acólito nível 3 na festa também. O rosto de Bill ficou sombrio. Com uma formação como essa, apenas um mago oficial poderia ter matado Perry. Leylin supôs. Perry estava certo de estar carregando um artefato mágico, e ele era um dos mais fortes entre os acólitos do nível 3, para não mencionar quaisquer itens poderosos e salvadores que seu mentor poderia ter dado a ele. E ainda assim ele morreu, deixando Leylin ainda mais com medo do perigo que cercava a academia. Não necessariamente, eles podem ter sido sobrecarregados por números. Ouvi dizer que quando Perry foi encontrado, sua parte inferior do corpo estava faltando e suas entranhas foram comidas. De relance, está claro que estes são os feitos dos homens bestas. Beastmen. Leylin recordou o conteúdo de um livro que lera. Segundo o livro, havia duas explicações de suas origens. Um descreveu-os como os experimentos fracassados de um mago, e o outro os chamou de um tipo de subespécie humana. No entanto, um ponto comum em ambas as explicações era que esses homens bestas eram extremamente selvagens e espertos. Eles não estavam sempre nas terras desoladas do desespero. Por que eles estariam vagando aqui? Eles estão atacando acólitos, eles não sabem que isso é simplesmente provocação. Leylin ficou um pouco intrigado. Os cérebros dos homens-fera eram sempre mal desenvolvidos, quem sabe o que eles poderiam estar pensando. Mas eles nunca ousaram provocar magos, caso contrário, eles estariam há muito tempo extintos. Bill acrescentou. Sempre que os magos oficiais da academia saem, seus caminhos não são bloqueados, nem acontecem quaisquer acontecimentos estranhos. Parece que esses homens-fera se esconderam de antemão. No entanto, eles atacariam com toda a força sempre que encontrassem um acólito. Era um caso padrão de intimidar os fracos, enquanto temia os fortes. Eles não serão tão desenfreados por muito mais tempo. Perry é um aprendiz do professor Arozi. Ele é conhecido por se preocupar em perder a cara e proteger suas deficiências, então ele definitivamente vai agir. Bill disse confiante. Uma das razões pelas quais a Abyssal Bone Forest Academy não tomou medidas contra esses Beastmen foi porque os Beastmen eram muito fracos e não representavam qualquer ameaça para um magus oficial. Por outro lado, eles dão aos acólitos a chance de aprimorar suas habilidades de batalha e ganhar experiência. No entanto, a situação mudou agora que um aprendiz estava morto. No entanto, Leylin ainda achava que era absurdo que esses homens bestas aparecessem de repente na vizinhança da academia. Como no incidente do cogumelo da face de aranha de antes, ele sentiu que tudo fazia parte de uma conspiração maior. No entanto, não sou a única inteligente nesta academia. Se eu puder pensar nisso, os outros também terão certeza. Porque não há rumores ainda. Leylin pensou profundamente, esta situação é um pouco estranha, é melhor eu fazer alguns preparativos com antecedência. Leylin. Uma voz chamou atrás dele, e parecia estar vacilando um pouco. Leylin se virou e viu Grisha, um dos acólitos que tinha ido à academia com ele e possuía a aptidão de um acólito de 2º grau. As ondas de energia que irradiavam de seu corpo mostraram que ele ainda era um acólito nível 1. Esta é uma amiga minha, vou me despedir primeiro, disse Leylin a Bill. Vá fazer sua coisa. Bill sorriu. Há algum problema? Leylin foi até Grisha e perguntou baixinho. Grisha geralmente era uma pessoa bastante reservada e estava sempre sendo repreendido por Kaiô e pelo resto, então ele raramente saía com eles. Tinha que haver um problema se ele procurasse Leylin desta vez. Isso. Nós realmente temos um problema. Você poderia vir comigo por um tempo? Grisha perguntou. Tudo bem. Leylin concordou desde que ele não estava fazendo nada. Vamos voltar para o meu dormitório. Grisha trouxe Leylin para seu dormitório. Leylin olhou para o número do quarto, 1913. Estava a uma certa distância de seu dormitório, não admira que não se vissem muito. Vamos entrar. Não fique chocado demais. Grisha disse preventivamente. Leylin inalou profundamente e colocou a mão esquerda na bolsa da cintura antes de abrir a porta e entrar. Uma vez que ele entrou, um fedor repugnante se infiltrou em seu nariz. Era bastante semelhante a uma mistura de esgoto e cheiro de cadáver podre, e quase fez Leylin vomitar. Suportando o fedor nauseante, Leylin examinou o quarto de Grisha. Seu layout era semelhante ao dele, mas havia uma garota sentada na cama agora, e ao lado dela havia uma figura envolta em um manto negro. O fedor estava saindo do corpo da figura encapotada. Olá, Dodoria. Leylin reconheceu ela. Ela também foi alguém que veio para a academia com ele.
Sua aptidão era ainda pior do que a de Gurixa, apenas um acólito de primeiro grau, e mal se qualificava como acólito nível 1 até agora. Quanto à figura vestida de preto, de acordo com a varredura do iShip, suas ondas de energia eram um pouco estranhas. Às vezes as leituras mostraram que eles não eram nem mesmo um acólito nível 1, às vezes mostrava que eles estavam no pico de um nível 1 e quase podiam avançar para um nível 2 acólito. Além disso, a radiação em seu corpo era excepcionalmente forte. Olá, Leylin. Dodoria forçou um sorriso, mas ambos os olhos estavam vermelhos e inchados como se tivesse acabado de chorar. O que exatamente está acontecendo? Leylin sentiu que o problema estava com essa figura vestida de preto. Como esperado, Gurixa verificou que a porta estava fechada e, em seguida, forçando um sorriso, ele disse a Leylin, você já disse olá para Dodoria, mas há mais uma pessoa, Nissa. Você ainda se lembra dela? Nissa? Naturalmente, Leylin lembrou-se da menininha que tinha a aptidão de um acólito de primeira série e se dava bem com Dodoria. Ela também veio do mesmo lugar que ele. A figura vestida de preto era enorme e inchada, como uma pessoa extremamente gorda, e até emitia um odor repugnante. Foi muito difícil para Leylin relacionar essa figura com a menininha delicada e agradável do passado. Nissa, tire sua capa. Leylin não é um estranho. Além disso, você ainda precisa da ajuda dele. Gurixa disse. É isso mesmo. Dodoria encorajou, sentando ao lado dela. Depois de ouvir a troca, Nissa, de roupão preto, hesitou por algum tempo e depois tirou a capa lentamente. Leylin cobriu a boca, os olhos arregalados, parecendo extremamente chocado. Apenas como na terra era uma pessoa. Cicatrizes cobriam seu rosto e havia até sinais de pontos. Ela tinha o focinho de um porco, sua cabeça era careca, faltava-lhe uma orelha e tinha dentes grosseiramente espaçados. Um fluido amarelo espesso e repulsivo flui continuamente de sua boca. Suas características faciais pareciam ter sido desarrumadas por alguém e depois colocadas juntas. Olhando para sua aparência, duas palavras surgiram na mente de Leylin, sutur e freak. Agora, a aparência de Nissa era como alguém casualmente pegando partes do cadáver de uma criatura e costurando-as juntas. Com uma aparência externa tão horrenda, e comparada à imagem de Leylin de como as garotas normalmente se parecem, Leylin finalmente entendeu por que Nissa escolheu se vestir de preto. Isso. O que está acontecendo exatamente? O rosto de Leylin se obscureceu. Você ainda se lembra das condições adicionais que nós estávamos lá quando estávamos escolhendo nossos mentores? Gurixa lembrou. Você quer dizer? Ajudando nos experimentos. Leylin teve um choque. Ele tinha pensado originalmente que as condições oferecidas pelo professor eram boas demais, e agora era uma armadilha. Está certo? Nós não tínhamos cristais mágicos, então a escolha dos nossos mentores foi aleatória. Nissa foi alocado a um professor especializado em transfiguração. Ele tratou Nissa bem, não apenas deu a ela muito conhecimento, ele até mesmo prometeu a ela um cristal mágico por mês se ela participasse de seus experimentos. Dodoria disse, enxugando as lágrimas em seus olhos com um lenço de tempo ao tempo. 3 dias atrás, Nissa foi envenenada pela radiação de um feitiço, e ela tem sido assim desde então, explicou Gurixa sombriamente. Experiências humanas. O coração de Leylin afundou. Ele sabia que havia muitos magos na academia que faziam experimentos com corpos humanos em segredo. No entanto, eles raramente operam seus acólitos diretamente. Embora existam muitos cavaleiros e camponeses que ele poderia ter experimentado, os acólitos são de bom calibre, porque eles têm a maior resistência a feitiços. Nissa finalmente abriu a boca. Sua voz estava rouca de velhice e até carregava um anel metálico para ela. Está certo? Gurixa continuou, tosse. Eu também tenho ajudado meu professor em muitas de suas experiências. Embora ainda não haja mudanças irreversíveis, alguns efeitos residuais estão começando a aparecer.